Olá, estamos de volta. Mais um vídeo aí para vocês. Isso aqui um arranjo aqui de flores, de rosas. E eu tive um probleminha porque quando eu fui procurar o meu verde, estava em falta, estava sem verde. E eu gosto sempre de comprar o verde pronto. Então vou mostrar para vocês aqui como eu fiz para mim resolver o problema do verde. E vou dar aqui uma explicação teórica sobre as cores e a mistura aqui de cores, sobre as cores primárias, que é possível pintar um quadro usando apenas as cores primárias. Então, não pule o vídeo, fique conosco aí e veja essa explicação aqui na minha paleta. Então, aqui está a minha paleta e eu não estou usando aqui as cores convencionais que eu sempre uso. Eu até falei no vídeo passado que eu sempre uso as mesmas cores básicas, mas nesse caso aqui, devido a eu não ter verde, eu gosto sempre de usar o verde viciei, o verde inglês, e eu senti falta aqui no meu estoque de tintas, então eu resolvi fazer esse vídeo e fazer aqui uma demonstração para vocês de como é possível fazer uma pintura usando apenas cores primárias, vermelho, amarelo, azul, que são as cores primárias, e preto e branco, que vai servir para fazer as outras misturas para conseguir clarear ou escurecer as cores primárias. Então, você conhece as cores primárias, né? As cores primárias, elas não se conseguem misturando, então elas são únicas, então elas servem para misturar outras cores. Elas servem para misturar com outras cores para atingir, então, o vermelho, o amarelo e o azul são as cores primárias. E a mistura dessas cores, elas podem ser importantes para fazer qualquer trabalho, qualquer quadro. Então, aqui no meu caso, eu vou fazer essas rosas e eu não tenho verde. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como se mistura para adquirir essas cores. Primeiro, eu também gosto de usar o rosa pronto. A gente compra o rosa pronto, mas também aqui eu não tenho. Então, o que eu tenho que fazer é misturar o vermelho com branco para conseguir um tom de rosa mais escuro. Então tem um tom de rosa mais escuro misturando vermelho com branco. Então nós vamos pintar aqui umas rosas bem simples. Então a gente precisa dessas misturas de cores aqui. Então eu pego mais branco, pego o rosa que eu fiz mais escuro e faço uma tonalidade de um rosa mais intermediário. Então observe como é simples. Aí você faz uma comparação para você ver como um fica mais claro do que o outro. E se você quiser clarear, vai sempre adicionando branco sobre o rosa já feito, que o rosa intermediário, e você vai conseguir um tom de um rosa mais clarinho. E assim, qualquer cor aqui que eu quiser adquirir aqui sobre a minha paleta usando apenas essas cores primárias aqui, eu vou conseguir. Embora umas sejam mais difíceis do que outras, mas nesse caso aqui, como vamos pintar apenas rosas simples, então eu estou fazendo aqui para você essa demonstração, para você ver como é simples. Agora vamos fazer aqui um verde. Então tem aqui o azul, que é um azul escuro, né? Então nós vamos dar uma clareadinha com branco para ele não ficar muito escuro.
E vamos adicionar o amarelo. Vou aproximar um pouquinho aqui mais aqui da câmera, porque dificultou aqui a visão, mas você vai ver aqui, olha. Vamos fazer aqui novamente, ó. Amarelo e azul. Misturamos e vamos conseguir um tom de verde escuro. Que é o verde que nós vamos usar aqui no nosso trabalho. Então, tente memorizar aí, então. Estamos fazendo apenas as cores que vai servir para esse quadro. Então, uma demonstração para vocês de como se misturar as cores. Então, nós temos aqui um verde mais escuro. E agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o branco, amarelo e mais um pouco do verde que nós fizemos. Vamos fazer um verde intermediário. Ele tem que ficar intermediário entre o verde escuro e o verde claro. Então, vamos fazer agora um verde mais claro. E pegamos mais um pouco de branco, um pouco de amarelo. E utilizamos o verde que a gente já aprontou. Mais um pouco de amarelo e vamos conseguir uma tonalidade mais clara. Isso vai servir para todas as tonalidades que você quiser conseguir. Você vai fazendo essas misturas. Quando você já adquire uma habilidade, uma experiência, rapidinho você consegue misturar essas cores. Rapidinho você consegue encontrar essas cores na paleta. Mas a princípio seria bom você treinar, fazer os treinamentos, fazendo as misturas, para você ver como uma coisa funciona. Que na prática, na teoria é uma coisa, e na prática é totalmente diferente. Você vai ter que praticar bastante para conseguir dominar essas cores. Então eu já preenchi aqui o fundo para o vídeo não ficar muito longo, e usando aqui o azul com branco para compor aqui o nosso fundo. E como sempre, na hora de você compor um fundo, você sempre tem que deixar uma parte clara, que é a parte de iluminação, e uma parte escura onde vai receber sombras. Aqui vamos fazer um arranjo de flores bem fácil, bem simples. Eu não tenho muito hábito de pintar motivos florais. Aqui na minha cidade a gente sempre vende bastante, são casarios, né, que é o tema que eu mais pinto. Então dificilmente eu pinto florais, e por isso eu não sou assim um especialista em florais, mas de vez em quando eu faço uma composição aqui para ganhar experiência e não perder a prática. Já fiz, mas várias vezes, mas não é uma coisa que eu faço com muita frequência. Então aqui eu irei fazer uma composição própria, sem referência, tanto é que eu nem fiz sequer um esboço. Então tem muita gente aí que é especialista, que pinta motivos florais muito bem, está sempre pintando motivos florais, principalmente rosas, são grandes especialistas. É aquela história, quando você pinta bastante um tema, você se torna especialista. Mas eu
eu resolvi pintar aqui esse tema aqui só para demonstrar para vocês como é que a gente resolve a questão de uma ausência de cor. Se a gente tem as cores primárias, a gente não precisa se preocupar. Então, tem muita gente aí, por exemplo, que está iniciando. Então ele pensa que para ele começar a pintar, ele tem que comprar uma enorme quantidade de tinta. O que termina saindo muito caro, né? A pessoa que está querendo pintar, então se ele não recebe nenhuma orientação, então ele pensa que ele vai numa loja e vai comprar todas as cores que existem para ele fazer um trabalho legal. E nem sempre é assim. Não precisa. Você pode usar 5 cores, apenas cores primárias. Então, no caso aqui, são 3 cores primárias e as cores branco e preto para clarear e escurecer. Mas as cores primárias são só as 3, que são a vermelha, amarela e azul, e que vão se misturar e aí vai encontrar aqui uns tons que a gente deseja para esse trabalho ou outros trabalhos, né? No caso, especificamente é esse trabalho. Então, como eu falei, não sou especialista em motivos florais, mas de vez em quando. Então eu tenho o meu próprio estilo. Eu até vejo às vezes vídeos de outros artistas, mas eu tentei aqui criar meu próprio estilo. Por exemplo, eu gosto de fazer alguns galhos aqui em profundidade para depois jogar os galhos em primeiro plano. Por fim, compor as rosas usando o meu próprio estilo. E, e você vai observar que não estou tendo nenhuma referência, então estou criando aqui na hora. Tanto é que nem coloquei aqui um vaso, apenas uns ramos de flores, uns ramos, um arranjo mesmo criativo. E tentando fazer aqui a minha maneira, né? Da maneira que eu enxergo, da maneira que eu vejo, né? Então, acompanha aí e veja que eu estou usando na paleta essas cores e que com essas cores irei terminar o quadro totalmente. Então aqui o maior problema aqui seria o verde, né? Porque o vermelho com o branco a gente faz o rosa agora para fazer o verde, então a gente mistura azul com amarelo e se precisar de um tom mais claro a gente usa aquelas misturas que eu mostrei para vocês no início. Então vamos aí dar uma acelerada depois no vídeo só para não ficar muito longo. E aí você vai acompanhar. E ver que eu tô que não foi assim uma dificuldade, não foi um empecilho o fato de eu não ter o verde. E assim pode acontecer aí com outras cores que possa faltar na minha paleta. Eu posso tentar produzir aqui usando as misturas. Então, só para você ter uma ideia aqui da minha ideia, do meu motivo florais aqui, que vamos fazer 3 rosas
com um tom rosas, né? Porque tem rosas amarelas, tem rosas vermelhas, brancas. Aqui vamos fazer 3 rosas com os tons rosas. Agora, observe que a rosa que está mais à frente, essa que eu acabei de preencher, ela vai receber mais quantidade de luz pelo fato dela estar na frente. E isso vai servir para qualquer outro motivo floral que eu for fazer, ou alguém for fazer. Ele sempre tem que deixar bastante iluminação nas plantas, nas flores que estão à frente, onde recebe maior intensidade de luz. Então aqui estou fazendo aqui usando a minha criatividade. Então cada pintor tem um estilo. Esse estilo aqui eu estou fazendo da minha maneira, eu não estou me espelhando em nenhum outro artista, apesar de muitas vezes eu até assisto alguns vídeos, mas eu tento fazer aqui a minha maneira. E pode ser que não vai ficar tão bom quanto aqueles artistas especialistas, mas acredito que vai dar para entender aqui a minha composição. O que é importante na pintura é você compreender o que está sendo passado para a tela, né? Às vezes o estilo pode ser mais clássico ou mais impressionista. Tem vários pintores aí que pintam rosas maravilhosamente bem, até rosas bem realistas. Mas no meu caso, como eu sempre parti para o lado impressionista, então eu tento fazer aqui com as pinceladas mais compassadas, mais rápidas. O importante é que no final esteja realmente parecendo com rosas, né? É, eu até, por esses dias agora, eu tenho pensado, passei muito tempo parado, assim eu digo, parado sem pintar de tudo. Às vezes pintava apenas casarios e também muito tempo sem pintar paisagens. E por esse tempo agora eu vou até me estudar mais com relação a alguns outros temas, principalmente o tema de motivos florais. O que não vende muito aqui em São Luís, não é uma coisa que vende bastante, mas eu vou pintar, continuar pintando esse tema para produzir vídeos aqui para vocês e também para me especializar mais. Então, veja aí que um lado da rosa fica bem iluminado, e o outro lado um pouco mais escuro, e o miolinho lá, que é o centro da rosa, mais escuro. E agora a gente, para poder dar uma vida, a gente vai sempre tentar colocar as pétalas aqui mais de forma suave para que fique parecendo realmente com rosas. Então, se eu tivesse, por exemplo,
pintando rosas amarelas ou rosas brancas, eu ia usar o mesmo estilo, só que o que ia mudar era as cores, mas a aplicação das pinceladas seriam as mesmas, né? Sempre usando as pinceladas do mesmo modo, independente de que cor que seja a rosa. Tem rosas, por exemplo, aquelas rosas bonitas, lilás, né? Roxas, rosas amarelas, rosas brancas. No caso aqui, como eu estou fazendo uma demonstração que eu mostrei na paleta, então vamos fazer só apenas rosas com os tons rosas. Então eu só mostrei a paleta de cores só no princípio, mas você vai acompanhar aqui até o final que vamos usar somente aquelas cores que ficaram na paleta. Já colocamos aqui algumas folhas mais verdes, depois vamos iluminar essas folhas assim como estamos iluminando as rosas. E vamos usar os tons de verde claro para dar iluminação. Então, eu poderia até estar pintando rosas com mais perfeição, se caso eu viesse praticando bastante. Mas é aquela grande questão, né? Como a gente costuma pintar sempre aquilo que vende mais rápido, então a gente sempre opta em pintar os casarões de São Luís. E a gente passa às vezes muito tempo sem pintar nenhum motivo floral, mas na verdade eu gosto de pintar de tudo, mas nem sempre é possível porque primeiro a gente compra material muito caro, então a gente sempre dá prioridade para gastar o material da gente naquilo que vai vender, que a gente tem certeza, garantia de venda rápida. Se bem que tudo que é feito com dedicação, tudo que é feito com amor, é lógico que vai vender. Eu já vendi muitas motivos florais, mas os casarões a gente vende com muita frequência. Então a gente às vezes gasta a maior parte do nosso material e do nosso tempo pintando aquilo que vende mais rápido. E aqui para poder dar uma variada no conteúdo aqui para mostrar para vocês, então resolvi pintar essas rosas. Irei pintar também mais na frente temas também relacionados a motivos florais, outros tipos de flores. E dando sequência aí para criar mais conteúdo aí para vocês. Então tá aqui, observe que a rosa que está mais atrás ficou mais escura. Vamos colocar aqui uma sombra para que fique subentendido de que ela está por trás da primeira rosa.
E aqui também um quadro de pequeno formato, né? Sempre nas minhas videoaulas, exceto os quadros que são encomendados, quando você me vê pintando uma tela desse tamanho de 40 por 30, é porque eu estou pintando essa tela exclusivamente para o nosso canal. Porque fica mais rápido, né? A tela menor. E eu vou dar uma acelerada agora para poder não demorar muito, e daqui a pouco nós vamos ver o resultado aqui final do trabalho. Então, se você chegou até aqui, tá gostando, dê aquele like para nós. Se chegou também aqui por acaso, você já verificou se você está inscrito no canal? Se não estiver, eu lhe peço, se inscreva aí no nosso canal, dê aquela força para nós aí. Estamos fazendo isso aqui com muito prazer, até porque é a nossa profissão, a gente vive disso. E assim poder compartilhar aí do nosso trabalho aí com vocês e dar algumas dicas aí para as pessoas que também têm interesse aí em aprender um pouco mais, mesmo que seja por profissão ou por hobby. Tem muita gente que pinta por profissão, no meu caso. Tem gente que gosta de pintar por hobby. Então, estão quase terminando aqui. Ficou assim. Uma composição própria. Pintei aqui da minha maneira. E dar mais alguns toques aqui e colocar os pólen, né, que fica no centro da rosa. Usando aqui um pouco de branco com amarelo. Só para dar aquele tchan lá, que é a parte final da rosa. Em algumas situações esse pólen dá pra gente ver, no caso, como essas rosas estão de frente, a gente consegue ver o pólen dela, que é o talinho do pólen. E outras não, às vezes a rosa pode estar de costa. Mas nesse caso aqui, deu pra ver os talinhos aqui do pólen. Vamos dar mais aqui uma clareada nas folhas. E daqui a pouco nós vamos mostrar aqui o quadro no ângulo total. E como sempre eu adiciono uma moldura. Isso aqui é uma moldura artesanal que eu mesmo faço aqui na minha marcenaria. E eu adiciono apenas para a gente dar uma destacada no quadro, para que o amigo aí, os amigos, consigam ter uma ideia de como o trabalho ficou. Então tá aí, você viu aí, usamos apenas as cores primárias com mais o preto e o branco para clarear e escurecer. E também é possível que essas cores primárias elas podem servir para qualquer outro tipo de quadro, para qualquer outro tipo de composição. Então, na ausência de algumas cores, às vezes você esqueceu de comprar ou não encontrou, está em falta. Se você tiver as cores primárias mais o branco e o preto, o problema está resolvido. É só você praticar, aprender a misturar as cores. Então tá aqui o verde. É um verde misturado aqui com um meio laranja, amarelo ocre, para poder dar uma diferenciada. E aqui está o nosso trabalho finalizado. Um trabalho também rápido.
apenas para mostrar que é possível pintar usando apenas 5 cores, as 3 cores primárias, mais o branco e o preto, sem nenhum problema. Ok? Então, muito obrigado por assistir até agora. Um grande abraço. E nos veremos aí no próximo vídeo. Acompanhe mais um pouco aí. Comente aí embaixo. E não esqueça do like, que é muito importante para que o nosso canal tenha bastante relevância aqui na plataforma. Um abraço a todos. Fui!